Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui nesta noite para proclamar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a todos também que estão nos acompanhando pelo Facebook, nessa live. Deus possa te abençoar aonde você estiver, na sua casa, no seu carro. Que o Senhor Deus possa alcançar você através desta palavra. Agradeço a Deus, agradeço a pastora Jussiara. Que o Senhor continue abençoando a sua serva. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa que está aqui, corpo de obreiro e todos que estão aqui nesta noite. Queridos, eu quero pegar um texto para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Quero mandar um abraço também para o meu amigo pastor Fernando de Jesus, que ele está assistindo lá da casa dele. Quero agradecer porque ele me deu essa oportunidade, né? Fernando de Jesus, Deus abençoe a vida deste homem de Deus. Pastor Jonathan Santos e o chute milagroso, Deus abençoe também a vida do pastor Jonathan Santos. O Raul que pediu para falar, viu, irmãos? Vamos lá? Eu não vim falar de coronavírus, que eu não sei nem o que é isso. Vim falar da palavra. Deixa o coronavírus para quem quiser lá, né? Vamos lá. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 1, está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode tomar o teu assento. Os irmãos sabem que eu não prego, né, irmãos? Nós vamos conversar. Que eu estava meditando, o Senhor me levou em alguns textos e eu quero compartilhar nesta noite. E o livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1, existe 3 palavras: tempo, determinado e propósito. Tempo, determinado e propósito. O mundo está vivenciando um tempo, e esse tempo não é muito bom, né? Tempo de crise, dificuldade, desespero, morte, medo. Então existe um tempo. Alguns homens querem determinar o fim dessa pandemia, mas nós sabemos que o único que determina alguma coisa é Deus, o dono da igreja. E a terceiro é que existe o tempo que nós estamos passando, existe a determinação que o fim só quem dá é Deus. Só que o que está em voga não é tempo e nem determinação, é propósito. Observa que todo tempo que nós passamos, existe uma determinação do fim desse tempo. Só que todo tempo existe um propósito. Então o tempo nós já estamos vivenciando. Então a pergunta é: que propósito Deus quer que a igreja viva dentro desse tempo? Porque, meus irmãos, como a pastora Jussiara falou, o tempo não é fácil, sim ou não? É um tempo de dificuldade, sim ou não? Mas você acredita que tem gente ainda brincando, sim ou não? Tem gente que não está nem aí, sim ou não? Tem gente que está no oba-oba do mesmo jeito.
Então observa que esse tempo para algumas pessoas vai acabar e nada vai mudar na vida dessa pessoa. Ela entrou nesse tempo, vai sair desse tempo e nada mudou na vida dela e na vida dela. Então existe um tempo, o tempo é de crise, de dificuldade, só que existe propósito. Diga comigo nesta noite, propósito. E assim, dentro do tempo que foi nos dado, eu quero falar, existem muitos propósitos, mas eu quero falar de 4 propósitos de Deus dentro deste tempo. Queridos, entenda uma coisa, o tempo é de dificuldade, mas o que importa não é o tempo, é a postura que eu me coloco dentro do tempo do propósito de Deus. Então é a postura que eu entro no tempo que vai fazer a diferença dentro desse tempo de dificuldade. Porque a primeira coisa que eu preciso entender é entender o propósito de Deus. Porque quando eu entendo o propósito de Deus, eu logo vou fazer a vontade de Deus. E quando eu entendo o propósito, faço a vontade de Deus, eu entro no centro da vontade de Deus. Então o tempo não me importa. Se é tempo de crise, se é tempo de escassez, se é tempo de morte, isso não me importa. Porque se eu entendo o tempo, entro na vontade de Deus, no propósito de Deus, pode ter tempo de morte, tem vida para mim e para você. Pode ter tempo de escassez, tem providência para mim e para você. Pode ser tempo de dificuldade, tem a mão do Todo-Poderoso sobre a minha e sobre a tua casa. Mas isso é, quando eu entendo o propósito, aceito o propósito e fico no centro da vontade de Deus, o que menos importa é que tempo que eu vivencio, mas o que mais importa é a postura que eu me coloco dentro do propósito de Deus. E eu quero pedir para os irmãos, o primeiro propósito se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. É o primeiro propósito de Deus dentro deste tempo. Êxodo, capítulo de número 2, está escrito assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, o que aconteceu? O que aconteceu? Diga, escondeu por 3 meses. Versículo 3: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Queridos, tempo nós já estamos. Determinação é só Deus que vai determinar o fim disso. Porém, dentro desse tempo existem alguns propósitos de Deus. O primeiro propósito de Deus, dá uma olhadinha para quem está do teu lado, diga: o primeiro propósito dentro deste tempo é crescer escondido. O primeiro propósito de Deus dentro deste tempo. Observa que as igrejas estão fechadas. Observa que já não tem mais cartazes, já ninguém aparece mais. A igreja está vivenciando um tempo que a igreja tem que estar escondida. Mas o que me chama a atenção é que todo tempo de crise Deus sempre vai levantar alguém com ousadia. Todo tempo de dificuldade Deus sempre vai dar ousadia para alguém. Sempre em tempo de crise o propósito de Deus nunca para.
ainda que o diabo se levante, ainda que a humanidade se levante, Deus tem sempre os seus com uma ousadia reservada a mais, para levantar um povo que não tema. E o propósito de Deus nunca vai parar. O propósito de Deus não para. Sai um decreto aqui. Qual é o decreto? Menina, deixa eu viver. Todo menino mata. Imagina um casal, irmão. Quem é que quer ter relação numa situação dessa? E se nasce um menino, vai matar meu filho, meu amor, vamos ficar sem fazer nada que é melhor. Só que todo tempo de crise, Deus sempre dá uma ousadia para alguém. Porque o tempo é de crise, mas todo tempo existe um propósito. Então não é o tempo que muda o propósito de Deus. O tempo pode ser o que for, mas o propósito de Deus ninguém acaba e ninguém pode esconder. Aí Deus vai levantar a tribo de Levi, Joquebede e o seu marido. Eles vão ter um menino pelo nome de Moisés. O menino nasceu porque é propósito de... Só que o projeto de Deus, propósito de Deus, eles teriam que esconder. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diga: mesmo escondido, mesmo sem aparecer, mesmo diante dessa dificuldade, você continua sendo o projeto de Deus. Você continua sendo o propósito de Deus. A igreja pode estar escondida, mas o Deus do céu está dizendo: você ainda é projeto meu, você ainda é propósito meu. Aleluia! Mas o que me chama a atenção é que o menino está escondido, mas o menino está a crer. O menino não está aparecendo, mas o menino está a crer. Ninguém está vendo mais o menino, mas o menino escondido está a crer. Então olha para quem está do teu lado e diga: você está entendendo, minha filha, o propósito de Deus, meu irmão? É tempo da igreja crescer. É tempo da igreja crescer. É tempo da igreja sair do leitinho. Porque enquanto a igreja não cresce, ela acredita em tudo. É cada barbaridade que se ouve, irmão. Agora estão dizendo que dia 8 vai ter uma escuridão. Você tem medo de escuridão, meu filho? Se tiver uma escuridão, sabe o que você faz? Fica deitadinho que a escuridão vai passar, meu filho. Oh, que é isso? É tempo da igreja crescer. A igreja está escondida, mas vai crescer. É tempo da igreja crescer. Crescer. Sabe o que Pedro vai falar na sua epístola? Capítulo 3, versículo de número 18. 2 Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. É tempo de crescer. Porque você lembra, antes dessa pandemia, irmãos, você não tinha nem tempo de ler, porque você ensaiava muito, você trabalhava muito, a correria do dia a dia, você não tinha tempo de comer do rolo. Aí Deus está dizendo: esse tempo é determinado por mim, meu filho. Você pode estar escondido, mas é tempo de crescer. Come do rolo. Deus te deu um tempo para você ficar em casa, é para crescer. Não é para ficar assistindo Netflix, não, meu filho. Não é para ficar deitado no sofá, não. É tempo de crescer. É tempo da igreja crescer. Só que tem uns que não entendem. Tem uns que falam: graças a Deus, agora eu tenho tempo de descansar. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diga: não é esse propósito não, meu filho. Não é propósito de descansar não, é propósito de crescer. Amém ou não? E observa que o menino está a crer, esconde, mas agora vai chegar outro tempo. Esse tempo vai acabar, irmão, e vai vir um outro tempo de Deus. Imagina você que não entende o propósito de Deus e não entra na vontade de Deus. Você, quando acabar esse tempo, você vai ver todo mundo progredir, você vai ficar a mesma pessoa. Moisés está escondido, mas está a crer. Quando chega um outro tempo, que tempo? É tempo de sair do esconderijo. Não dá mais para esconder. O menino está crescendo,
O menino já está grande. E o que me chama a atenção é que coloca o menino na beira do rio. Sim ou não? Sim ou não? Agora dá uma olhadinha aí. Olha aí. Versículo de número 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que ele havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar aonde? E aonde o menino foi colocado? Aonde? E a filha de Faraó está onde? Tá. E as suas donzelas passeavam pela beira do... Aonde Moisés foi colocado? No rio não, na beira. A filha de Faraó desceu para o rio. Amém ou não? Moisés está na beira do rio. Quem está na beira do rio é as donzelas, sim ou não? Agora, olha para mim, olha que coisa linda. O menino estava escondido, mas estava crescendo. Se ele está escondido e crescendo, então ele está obedecendo o propósito de... Porque é projeto de... Então quando esse tempo acaba do esconderijo, o menino já está grande, amém ou não? Ele está na beira do... As donzelas estão na beira do... Mas as donzelas não viu o menino. Quem viu foi a filha de Faraó que estava no... Então levanta a mãozinha que eu quero profetizar na sua vida. Esse tempo vai passar. E você que entrou no propósito de Deus, que está na sua casa crescendo, Deus está dizendo: eu vou fazer pessoas te enxergarem depois desse propósito. Pessoas que têm capacidade de te levar aonde eu quero. Pessoas que têm capacidade de te colocar aonde eu quero. Porque as donzelas não viu, porque donzelas não tinha capacidade de dar continuidade do projeto de Deus. Quem tinha capacidade era a filha de Faraó. Deus fecha o olho de quem não pode e abre o olho de quem pode ver. Deus está dizendo: se entrar no meu propósito de crescimento, quando passar essa pandemia, eu tenho promessa na tua vida. Moisés, irmão, Moisés está escondido crescendo. Quando acaba esse tempo, quem acha ele? A filha. E a filha coloca ele dentro do palácio. Aceite o propósito de Deus. O que menos importa é o tempo que nós estamos vivendo. O que importa é a postura que eu entro no tempo de Deus. Porque se eu aceito o propósito de Deus, entro no propósito de Deus, eu vivo a vontade de Deus. E olha para mim, Romanos capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não importa o tempo. Deus está dizendo: o tempo para mim é o que menos importa. O que importa é se você entrar na minha vontade. O tempo pode ser de escassez, mas eu tenho um tempo para você bom, perfeito e agradável. Porque Deus não depende de Bolsonaro. Deus não depende desse governo. Deus está dizendo: eu dependo é que a minha igreja entra na minha vontade, no centro da minha vontade. E a vontade de Deus é que a igreja comece a crescer. Não perde tempo não, irmão. Você não vai ter esse tempo mais nunca na sua vida. Esse tempo tem empresa que deu férias coletiva. Olha o que Deus faz. É Deus dizendo assim: vai crescer, meu filho, sem se preocupar de trabalhar. E não foi mandado embora não. Vai crescer, meu filho, vai. Vai crescer. Porque esse tempo vai passar. E o que eu tenho na tua vida é muito grande. Porque se eu deixo do jeito que estava, não tinha como te levar para onde eu quero. Porque você não estava se interessando no crescimento. Então é tempo de crescer. Amém ou não? Só que o menino está a igreja está escondida. Tem como eu e você crescer. Amém ou não? Segundo o propósito de Deus dentro desse tempo, 1 Reis capítulo de número 17. Olha que interessante, irmãos. Observa que tem muita gente com dificuldade, irmãos. Tem gente que não tem dinheiro para comprar um arroz. Tem gente que já estão sendo despejados das casas, porque não tem como pagar aluguel.
Não está difícil, está muito difícil. Só que a igreja, dentro desse tempo, muitos vão olhar para a igreja e vão reconhecer o Deus da igreja. Muitos vão olhar para a igreja e falar: você viu aqueles crentes lá? Não foram afetados, não, está do mesmo jeito. Parece que esse tempo aqui não passou na casa deles, não. É lógico que não, porque a igreja entendeu o propósito de Deus dentro desse tempo de crise. É tempo de crescer. É tempo de crescer, de deixar de ser menino na presença de Deus. Crescer, irmãos. Você achou 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 3. Olha esse tempo. Retira-te daqui, Elias, e vai para o lado oriental. Esconda-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. O tempo que nós estamos vivendo, não tem como você confiar mais no seu amigo, não. Você já reparou, irmão? Tá difícil para todo mundo. Pegou rico, pobre, preto, branco, azul, cor-de-rosa, pegou todo mundo. Tá todo mundo dentro desse tempo. Só que qual é o propósito de Deus? Segundo o propósito de Deus, é tempo de aprender a depender de Deus. Porque antes desse tempo eu dependia de mim mesmo. Eu vou, eu corro, eu faço. Aí Deus está dizendo: faz agora que eu quero ver. Corre agora que eu quero ver. Pede para o seu amigo da esquerda e da direita que eu quero ver. Conta com o teu patrão agora que eu quero ver. É eu, filho. Só eu vou determinar o fim desse tempo. Porque dentro desse tempo existe o segundo propósito. Qual é, Senhor? Precisa aprender a depender de mim. E quem precisou depender de Deus? Elias. Nós não estamos falando de qualquer homem, não, irmão. Elias aparece no capítulo aqui 17, dizendo: sabe o que? Não chove segundo a minha palavra. E Deus assina embaixo. Imagina o nome de Elias, como é que não está sendo falado, gente? Elias está sendo falado em todo o território. Só que vem a voz do Pai dizendo assim: ó, esconda-te. Porque se você continuar, você vai entender que é você que é o cara. E deixa eu te ensinar uma coisa: você nunca vai ser o cara. Está na hora de você aprender a depender de mim. Esse tempo que Elias fica escondido, olha para quem Deus vai dar ordem para sustentar Elias: o corvo. Corvo é você. Ô, irmãos, corvo gosta de carne? Sim ou não? Sim ou não? Deus está dizendo: vou mandar sustentar você, quem gosta de carne. O seu está garantido. Deixa eu profetizar na tua vida, meu filho. Deus está dizendo: tu não morre de fome, não. Tu não vai ser envergonhado, não. Senhor, ei, deixa eu dar um recado para os itinerantes: não vai morrer de fome, não. É porque talvez você estava acreditando na sua agenda, no seu conhecimento de pastores. Deus está dizendo: esse tempo é para você entender que é eu que mando no céu e na terra, e eu vou sustentar você. É eu que vou sustentar você. Você vai aprender que eu que sou o cara. Eu vou mandar te sustentar quem você nunca imaginou te sustentaria. Vai bater na tua casa. O corvo. Agora, irmão, uma coisa é ter, outra coisa é ficar assim, ó. Cadê o corvo, hein? Será que ele vem hoje? Ou será que ele comeu a minha carne? O que é teu ninguém come. Vai chegar na hora certa.
vai bater na tua casa na hora certa. Enquanto você está crescendo no conhecimento, Deus já está dando ódio para o corvo já chegar na tua casa. Chegar na tua casa para te alimentar. Não importa, irmão, se você não aparece mais nas redes sociais. O que importa é que Deus determinou esse tempo para te mostrar quem é que tem poder na terra. É tempo de viver, irmãos, na dependência de Abacuque. O justo viverá pela fé. E a alma que recuar, eu não tenho prazer nela. Vai ter que aprender a viver pela... O que é fé? É esperar por aquilo que você não vê. Olha que coisa boa. Olha Deus dizendo assim: deixa eu colocar fé na minha igreja, que a minha igreja está sem fé. Deixa eu pôr um pouquinho de fé na minha igreja, porque agora não dá, irmão, está tudo fechado. Vai correr para onde? Ou você entra na vontade de Deus, ou você fica no centro da vontade de Deus, ou você vai perecer. E Deus está dizendo: se entrar na minha vontade, o tempo é o que menos importa, porque tem corvo chegando para você, tem providência chegando para você. Isso aqui é um tempo para você aprender a depender de mim. Talvez você pode até não comer como você comia antes, só que você vai conhecer melhor o Deus que você serve. Deus vai enviar o corvo, a providência para você. Ah, mas o tempo é de escassez. Para a igreja não tem tempo de escassez. Para a igreja tem corvo chegando na minha e na tua casa. Para a igreja que entende a vontade de Deus, Deus manda um macumbeiro, manda um traficante bater na tua casa, usa o ímpio, mas a igreja não perece. A igreja tem a providência de Deus. Ei, você já reparou? Moisés não estava dentro da igreja, Elias não está dentro da igreja, estavam escondidos, mas com a providência de Deus. Olha lá, vamos lá, versículo de número 9, 1 Reis 17. Sai, Elias, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher. Mulher o que, irmãos? Mulher o que? Rica ou pobre? Aí o Senhor está dizendo assim, ó: vai aprender a depender de mim. Esse é o tempo que mais você vai conhecer o Deus do milagre. Elias está escondido, Deus envia um corvo. Você tem noção? A Bíblia está escrito corvo ou não? Está escrito corvo ou não? Se é corvo, sim ou não? Aqui não é um ser humano não, corvo. Você tem noção, meu irmão? Você tem noção, Raul? Você está lá no... Você está sentado com a cadeirinha lá no seu quintal dizendo: cadê o corvo? Está assim, ó. Daqui a pouco você vê ele, ó, chegando, parando assim, ó, e soltando assim. Quando você olha para o corvo, você não enxerga o corvo. Você fala: Deus, agora eu te conheço, Senhor. Que poder que o Senhor tem. Jó só conheceu Deus no meio de grande dificuldade. Deus está dizendo: eu quero me fazer conhecido a você. Deixa eu mostrar para você quem eu sou. Entra no centro da minha vontade. Entra no centro da minha vontade. Deixa eu fazer você prosperar nesse tempo de crise. Deixa eu fazer o corvo bater na tua porta nesse tempo de crise. Deixa eu fazer quem não quer te alimentar. Irmãos, o texto vai dizer que essa viúva, no presente momento, ela não queria, porque ela disse assim: ó, Elias, vive o Senhor. Deixa eu te falar um negocinho. Eu só tenho um bolinho só, e é para mim e para o meu filho. Nós vamos morrer e acabou. Sabe o que ela estava dizendo? Leva a mão não, mas eu não vou te dar não. Levanta a mãozinha, não põe a mão no ombro não, porque talvez você está com medo, né? Só levanta a mão então. Levanta a mão você em casa. Pessoas que disseram que nunca iriam te ajudar, o Deus que manda no coração está dando ordem agora, dizendo: vai lá alimentar meu servo, vai lá alimentar o meu profeta,
Esse bolo não é teu, é dele. Essa compra não é tua, é dele. Esse dinheiro não é teu, é dele. Só quem acredita glorifica o Rei da Glória. É tempo de viver o milagre e a dependência de Deus. Oh, glórias. Terceiro propósito de Deus, 2 Reis, capítulo de número 4. Vamos lá. Primeiro propósito, crescer. Segundo, aprender a depender de Deus. Terceiro propósito, recuperar a comunhão. 2 Reis, capítulo de número 4. Deixa eu ler. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Aqui é ela falando. Agora Eliseu, que representa Deus, vai abrir a boca. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa mulher está vivendo um tempo difícil, sim ou não? Tempo de dificuldade, sim ou não? Perdeu o marido, é viúva, é pobre, a única esperança é os filhos, e tem alguém batendo na porta dela para levar os seus filhos para serem escravos. Olha o tempo de dificuldade que essa mulher está vivendo. Olha o tempo que a igreja está vivendo. Elias, que representa Deus, Deus vai abrir a boca agora para a igreja e vai dizer, olha aqui, ó, versículo de número 2. Eliseu lhe perguntou: que tenho eu de fá? Dize-me o que é que tens em... Ponto. Ela respondeu: tua serva não tem nada em, senão uma botija. Do que, gente? Grava isso, azeite. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus. Diga azeite. Diga vizinhos. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti. Diga azeite. Diga vizinho. Diga fecha a porta. Olha agora. 3 conselhos de Deus na crise. Primeira comunhão que eu preciso, irmãos, recuperar é com o Espírito Santo. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Tem gente que prega o que o Espírito Santo não quer. Tem gente que canta o que o Espírito Santo não quer. Tem gente que rege igreja do jeito que o Espírito Santo não quer. Tem gente que fica com quem o Espírito Santo não quer. Então tem muita gente na igreja que quebrou a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, você quer ser usado por Deus? Os dons, quem usa é o Espírito Santo. Você quer que alguém que você ama seja convencida pela palavra? É o Espírito Santo que convence. A Bíblia diz: vós estáis selado para o dia da redenção. Quando Jesus vier, o Espírito Santo tem que estar dentro de mim e dentro de você. Eu consigo falar em línguas estranhas sem o Espírito Santo. Eu consigo pregar sem o Espírito Santo. Você nunca viu um mendigo pregar para você na rua? Ele não tem mais o Espírito Santo, mas ele prega. Você já viu alguém cantar e cantar com aquela voz tão bonita, mas não tem o Espírito Santo? Aí o Espírito está dizendo assim, ó: não está na hora de voltar à comunhão comigo? O Espírito Santo é uma pessoa, gente. O Espírito Santo diz a palavra que ele tem ciúmes de mim, de você. Alamanchoria, elemanarayando kemenahasui devacia. O Espírito Santo tem ciúmes de mim, de você. A carta ao Efésios diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Está na hora da igreja voltar a ter comunhão com o Espírito Santo. Ei, está na hora da
a igreja ter comunhão com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E dentro de casa eu consigo entristecer o Espírito Santo. Dentro de casa eu consigo manter a comunhão com o Espírito Santo. Voltar o relacionamento com o Espírito Santo. Benihim diz no livro, quando ele acordava ele dizia: bom dia, Espírito Santo. Quando ele entrava dentro do carro ele dizia: entra, Espírito Santo. Alabara Súria. Só que nós queremos ter relacionamento com tanta gente, se preocupamos, irmão, em não decepcionar tanta gente, e esquecemos da pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Ele está dizendo: filha, sou eu que intercedo por você com gemidos inexprimíveis. Sou eu que, quando você está fraco, sou eu que vou lá falar para o Pai de você. É o Espírito de Deus, é Ele. E o Espírito Santo está dizendo: está na hora de voltar a ter comunhão comigo. Às vezes, irmãos, nós pregadores, nessa correria, nessa preocupação, esquecemos do maior relacionamento. O mais importante é com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder de falar no ouvido de alguém: vai lá na casa do Raul, leva esse dinheiro para ele lá. O Espírito Santo tem como entrar lá no ouvido do juiz e dizendo assim: ó, libera esse rapaz aí, coloca ele na rua. O Espírito Santo tem como entrar no sonho do teu patrão, dizendo: olha, nesse corte, essas pessoas aqui sim, mas esse aqui não. É tempo, dentro desse tempo, o momento é de manter a comunhão com o Espírito de Deus. É o Espírito que livra, que cuida, é Ele. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmão. É só Ele. A Bíblia vai falar do filho pródigo. O pai não foi buscar, mas só que o filho pródigo diz assim, ó: e caído em si. Quem fez ele cair em si? O Espírito Santo. Até quando vai ficar assim? Olha o seu pai. Por que você saiu da casa? Talvez o teu filho não te ouve, mas a voz do Espírito Santo não tem como, irmão. Seja amigo do Espírito Santo nesse tempo de pandemia. Ei, volte a recuperar a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Volta, é tempo de voltar a recuperar a comunhão com o Espírito Santo de Deus. É o azeite. Não, Israel, mas como? Não está tendo culto? Em casa. Eliseu diz para ela: o que é que você tem, hein? O Espírito Santo está com você na tua casa. Você não precisa estar dentro de templo feito por mão de homem, não. É dentro de casa. Eu não estou dizendo que não é para você congregar, não, entenda. Não vai que nem esses heréticos aí não, que está dizendo que dentro de casa eu congrego, dentro de casa eu assisto, dentro de casa eu tomo no céu. Não. Eu estou dizendo que dentro desse tempo existe propósito de Deus, e um dos propósitos de Deus é crescer, o outro é voltar a ter comunhão primeiro com o Espírito Santo de Deus. Segundo propósito, recuperar a comunhão primeiro com o Espírito Santo. Diga comigo, vizinhos. Dá um recado para quem está do teu lado, diga: está na hora já, né, meu irmão? Está na hora de você recuperar, irmão. Porque dentro desse tempo Jesus também tá para raiar, sim ou não? E uma falta de comunhão na terra faz você ficar. Irmãos, Jesus é tão bom que Jesus parou um pouco, Alexandre, os cultos nas igrejas, porque o povo de Deus estava vindo congregar de qualquer
raiva dos outros, com rancor, com mágoa, sem perdão. Toma ceia, canta, prega. Eu não quero saber. O negócio é chegar onde eu quero. Aí Deus falou: para. Eu não vou vir buscar uma igreja dessa, não. Eu vou vir buscar uma igreja, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É tempo de recuperar a comunhão com os vizinhos. Ô irmão, isso aí não dá para ir em casa. Liga. Oi, queria falar com você. Mas desligou na minha cara. Liga de novo. Manda mensagem. Bate no portão. Aproveita esse tempo, entra no centro da vontade de Deus e vai se consertar com seu vizinho. Tira esse rancor da sua alma, do seu coração. Sente um arrepio. Deus está dizendo: eu não quero viver a minha igreja sentindo arrepio, não, minha filha. Eu tenho muito mais para fazer na tua vida. Perdoa. Ei, é tempo de recuperar a comunhão na terra. Como é que diz que tem comunhão com Deus que não vê? Se não tem comunhão com quem eu vejo. Está na hora, irmão. Dá a cara para bater. Me perdoa. Agora eu e você tem tempo suficiente. Pega um caderno e uma caneta. Deixa eu lembrar aqui quem eu já magoei naquele dia, ó. Nossa, meu Deus. Não se assusta não quando você colocar a lista no seu caderno. É Deus dizendo: esse tempo só acaba quando eu quiser. Eu quero tirar a minha igreja sarada. Quando esse tempo acabar, a minha igreja vai voltar sarada. A minha igreja vai voltar como nunca antes. Vai louvar com coração de verdade. Vai louvar, irmão, conseguindo olhar no olho de cada um, sem falsidade, sem hipocrisia. É tempo de recuperar a comunhão. Mas ele me magoou, perdoa. Ele traiu a minha confiança, perdoa. É tempo de recuperar a comunhão. Perdoa, irmão. Olha o tempo que Deus está colocando. Olha o tempo. É tempo do perdão. Amém ou não? Terceiro, fecha a porta sobre. Fecha a porta sobre. Diga: eu preciso recuperar a comunhão na oração. Você lembra que você não orava mais? Serviço, corre daqui, corre de lá, casa, isso, ensaio, aquele tudo. Esquecia de falar com o dono da igreja, com o dono do chamado, com o dono do ministério, com o dono da vida, com o dono do ar que você respira. Oração. Gente do céu, quantas pessoas dentro de casa que ainda nem ora, não ora. Faz de tudo, mas não ora. E Deus está dizendo: você nunca mais vai ter um tempo desse. Isso aqui é para todos, irmãos. Quantos pastores que já não tinham mais vida de oração? Quantos pregadores que já não tinham mais vida de oração? Quantos cantores que não tinham mais vida de oração? Quantos membros não tinham mais vida de oração? Porque não dava. A correria era demais. A preocupação era demais. O ganhar, o ter, o conquistar. Aí Deus falou: chega. Recupera a comunhão na oração. Moisés orava, Abraão orava, Salomão orava, Jesus orava. Pedro descobriu o segredo da oração, foi para o templo orar. E depois da oração Deus fazia maravilhas e milagres. Igreja não tem mais milagre porque não tem mais oração. Aí Deus está dizendo: a minha igreja vai voltar diferente.
Quando a minha igreja voltar, milagre vai acontecer. Quando a minha igreja voltar, cego vai enxergar, paralítico vai andar. Batismo com o Espírito Santo verdadeiro vai acontecer. Sabe por quê? Porque a minha igreja vai voltar recuperada a comunhão com a oração. A oração, irmão, oração é falar com Deus. Irmão, numa dificuldade dessa, eu não acredito como é que tem pessoas que não oram. Ou você ora, ou você vai perecer. Essa mulher não precisa estar na igreja. Sulamita, essa mulher estava para perder os seus 2 filhos. Só quem é mãe e pai sabe. Já pensou? Alguém bater na sua porta e falar assim: ó, eu vim levar os seus 2 filhos porque vai ser escravo. Por uma negligência sua. Porque o profeta falou para ela: ó, como que eu faço para mim te ajudar? Aqui não está escrito, mas eu quero acreditar, não sei. Então o profeta está dizendo: eu vou te dar 3 conselhos. Primeiro, filho, azeite, vizinho e fecha a porta sobre ti. Essa mulher está fazendo o que nunca fez. Porque o marido todo mundo conhece, era profeta, Obadias. Só que essa ninguém conhece. Então ela vai ter que viver o que nunca viveu. E Deus está te dando, está me dando a oportunidade de recuperar o que tínhamos parado de fazer. Comunhão com o Espírito Santo. Se conserta com os teus vizinhos, irmão. Peça perdão. Porque quem daqui nunca perdeu a cabeça e falou besteira para alguém? Quem daqui na hora da caloria não... Aí o orgulho foi tão forte que foi levando e achando que está tudo bem. Aí Deus dizendo assim: ó, esse tempo é para você recuperar a comunhão com teu vizinho. Se essa mulher não tem comunhão, não tem vaso. Se essa mulher não tem um bom relacionamento, não tem vaso, gente. O vaso dependia do bom relacionamento com os vizinhos. Então cuidado, nunca pense que não vai precisar de alguém. Depender não, precisar. Ela precisou. O bom relacionamento dela fez ela ter os vasos necessários para o milagre. Comunhão com o Espírito, comunhão e oração. Tem que orar. A Bíblia diz assim, ó: não recebeis a graça de Deus, hein? Vamos ser sinceros, quantos daqui, irmão, não tinha graça de orar e hoje não tem mais? Você lembra a graça que você tinha de orar? Você gostava de orar. Você tinha graça para pôr o joelho no chão. Você tinha palavra. Hoje você não tem palavra para falar com Deus. 10 minutos para você é uma eternidade, irmão. Porque a graça que Deus te deu, você não valorizou. Só que Paulo valorizava, Raul. Que Jesus olhou para ele e falou assim: Paulo, a minha graça te basta, rapaz. Você tem esse espinho aí, mas eu tenho te dado graça para orar 3 vezes. Você tem esse espinho aí, mas eu tenho dado graça para você caminhar. E Pedro está dizendo: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. Graça, orar, oração. Orar, irmão. Precisamos ter a graça para orar. Amém ou não? Vamos lá? O último. Se coloca de pé agora, irmãos. O Evangelho de São Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 8. O quarto propósito de Deus dentro desse tempo. 15:8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até. Então significa que enquanto ela não achar, ela não para, desiste, recua. Olha que interessante, irmãos. Diga: Moisés estava escondido. Diga: a viúva estava em casa. Elias escondido.
E a mulher da dracma perdeu dentro de casa. Olha para mim, irmãos. Imagina essa mulher indo na igreja. Eu sei que tem, tudo um pano de fundo dentro disso aqui. Mas ela perdeu em casa ou na igreja? Aonde? Então na igreja estava tudo? Tudo? Ela perdeu em casa ou no serviço? Então no serviço estava tudo? Ela perdeu em casa ou na faculdade? Então na faculdade estava tudo? Ela perdeu em casa ou na escola? Então na escola estava tudo? Ela perdeu em casa ou na sociedade? Então na sociedade estava tudo? Igreja tudo bem, faculdade tudo bem, emprego tudo bem, escola tudo bem, mas em casa não está nada bem. O que adianta, irmão, nós só ter alegria dentro da igreja e não tem casa? O que adianta só ter alegria no serviço e não tem casa? O que adianta só ter alegria na faculdade e não tem casa? O que adianta ter alegria na escola e não tem casa? Deus está dizendo, sabe qual é o meu propósito dentro desse tempo? Marido e esposa estão passando mais tempo junto como nunca passaram antes. Pai e filho estão passando tempo junto como nunca passaram antes. Só que o duro não é isso. O triste é não entender o propósito de Deus e não entrar na vontade de Deus. Porque, irmãos, numa pandemia dessa, num tempo desse, ou se ajusta ou vai acabar o casamento. Porque não tem pra onde correr, os dois 24 horas. Filho não sai mais, vai ter que encarar o pai. O pai vai ter que encarar o filho. Irmão, ou entende o propósito, ou acabou a família. Igreja não é constituída por pregador, não, é família. A base da igreja é família. Então está na hora de nós, marido, observar, Porque naquela rotatividade de igreja, de correria, talvez eu e você como marido achava que a esposa estava contente, mas às vezes a esposa não está nem um pouco contente, mas ela guarda para ela. O filho você achava que estava bom porque você estava correndo atrás de dinheiro, mas o que o filho queria era a presença do pai. Era ir num parquinho ali com areia, jogar uma bola que não gasta nada. Aí Deus está dizendo assim, sabe qual é esse tempo? Restaurar a família. É tempo de você, pai, agora olhar para o teu filho. Olha o caderno do teu filho. Olha o estudo do teu filho. Filho, agora está na hora de você olhar para o teu pai. A esposa, agora está na hora. Ou senão você vai chapar minha irmã dentro de casa. Ou você entra na vontade de Deus, que agora é hora de restaurar a família. Ou você muda, ou esse tempo acaba e você não aprendeu nada. Agora é hora de restaurar a família. Amém ou não? Essa mulher aqui teve que pagar um preço, irmão, porque nesse tempo as casas eram pobres. Acender a candeia, uma casa pobre, era valor. Está na hora de você pagar preço para ter a tua família no altar. Está na hora agora de você pegar teu filho, que agora não tem para onde correr. Festa não tem mais, baile não tem mais, irmã, não tem mais nada. Tudo que você queria era ver teu filho em casa. Deus está dando esse tempo. Agora, para um pouco com a pipoca, com o filme, e pega agora ela e vai ler a Bíblia. Pega agora ele e vai ler a Bíblia. Pega agora você e sua esposa agora. Chegou a hora de orar junto. Chegou a hora de restaurar a família. Amém, meus irmãos? Coloca a mãozinha no teu coração, coloca. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós acreditamos, ó Deus, que nós vamos entrar dentro da vontade do Senhor. E dentro desse tempo, Senhor, existe 4 propósitos, ó Deus. O primeiro propósito é crescer. Está na hora de ler, está na hora de crescer. O segundo propósito, Deus, dentro desse tempo é aprender a depender do Senhor. Agora não tem mais como ir para a esquerda e para a direita. Agora é Deus, o Deus e Deus. O terceiro propósito é recuperar a comunhão.
a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com os vizinhos, com os parentes, perdão, perdoar, recuperar a comunhão com a oração. E o quarto propósito, Deus, achar aquilo que se perdeu dentro de casa. E se fôssemos falar, Deus, tanta coisa que nós perdemos dentro de casa, nós iríamos passar 3 noites falando e não iria acabar. O segredo não é o que perdeu, o segredo é lutar para recuperar o que perdeu dentro de casa. E Deus está dizendo: eu dei um tempo para a família recuperar o que se perdeu dentro de casa. Pai, abençoa o teu povo, guarda o teu povo. Envia o corvo, envia a viúva, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa a todos, ó Pai querido, da coluna de Betel. Ajuda a pastora Jussiara, os obreiros dessa casa. Senhor Deus, não deixe faltar nada. Abençoa em nome de Jesus.